Shalom, shalom. Boa noite. A paz do Senhor. Shalom, shalom, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Vou colocar um fundinho aqui. Shalom, shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já vão compartilhando essa live. Gente, hoje eu sei que vocês vão pegar umas chaves que vocês não escutarem em lugar nenhum. Se preparem para as chaves que eu vou falar hoje. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando. Tá frio aí, gente? Onde vocês moram? Tá frio? Gente, eu tô sentindo bastante frio. Hoje aqui ficou 8 graus. Era pra esquentar, não começou a esquentar ainda. Shalom, shalom. Shalom, Denise. Boa noite. Gente, compartilhem essa live porque muitas pessoas elas não recebem as minhas lives, tá? Aqui tá bastante frio também, gente. Ai, ui. E só o casaco do John tá cabendo em mim agora. Meus casacos não fecham, gente. Os casacos não fecham, o profeta tá grande já. Então eu tô tendo que usar o casaco do Jonathan, mas graças a Deus é bem quentinho. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Shalom, doutor Lucas, shalom, Cleiton. Profeta Letícia, shalom, shalom. Carlinha, shalom. Olha, a Carlinha tá no quentinho, gente. Oh, meu Deus, que glória. Gente, eu nunca pedi tanto pro verão chegar. Tá muito frio aqui. Tá mais frio do que o comum de Santa Catarina, sabe? Acho que tá um pouquinho alto, né? Shalom, shalom. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Atípica. Espero que você goste. Hoje eu vou falar de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Ainda não, gente, ainda estou em oração. Estou pedindo pro Pai confirmar o nome do profeta. Então, por enquanto, você é profeta, gente. Domingas, aí é quentinho, né? Oh, glória. Reclama não, Domingas, aqui tá tão frio, tão frio. Você não consegue fazer nada no frio. Pelo menos no calor a gente vai, sai. Aqui não dá pra sair, tudo a gente tem que estar agasalhado, os dedos ficam tudo roxo. Dói os dedos, dói tudo. Então não reclame do frio. Aproveita que você tá aí no frio, no quentinho, perdão, não reclama do quentinho. Deixa eu fixar aqui o comentário. Já vão compartilhando, gente. Oh, ele mora perto de mim. A profeta Letícia mora perto de mim. Eu acho que eu moro 2 horas a 1h30 de Curitiba. Saudade do calor, Letícia. Tô com saudade do calor também. Aqui bateu 8. Deixa eu ver quanto tá agora.
Mas, gente, tá muito frio. Tá frio mesmo. Deixa eu ver, agora deve estar mais. Ah, agora tá 14. Tá 14 agora. Gente, eu tô com muita dor no meu ombro. Se vocês veem assim, ó, não repara não. Que eu já tô deitando de um lado só, por conta da barriga. E eu tô com uma dor no meu ombro. Só por Deus. Manaus, 30 graus, olha isso. Eu tava na praia, tomando banho. Gente, tá muito alto o volume do fundo aqui? Acho que eu tô gritando, eu acho. Venha, Letícia, venha. Venha, vamos pra praia. Em nome de Jesus. Deixa eu já pôr aqui. Gente, hoje eu vou derramar sobre vocês, tá? Então, quem quiser transferência de unção, quem quiser receber os dons, hoje eu estarei ativando os 9 dons. Todos os 9 dons do Espírito Santo que eu falei nessas lives, eu vou estar falando. E aí, na próxima live, a gente volta a falar sobre batalha espiritual. A gente volta a falar sobre tronos, a gente volta a falar sobre guerras. Eu quero trazer alguns nomes aqui, como guerrear com esses tronos, amém? Depois a gente volta depois e vamos assim, ó, um pouquinho guerra, um pouquinho a gente fala sobre como ter comunhão com o Espírito Santo, tá bom? Eu moro na praia, perto de Joinville. Eu moro na praia. Compartilhem essa live, gente. Compartilhem o máximo que vocês possam. Porque eu sei que o que eu vou revelar pra vocês aqui, eu sei que muitos não têm conhecimento. Até aqueles que já buscam os dons. Não tem o conhecimento que eu vou passar hoje. Depois vocês falam pra mim. Depois eu quero só que vocês falam. Jéssica, é verdade. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos começar. Vão compartilhando aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque esses, vamos dizer que esses são os mais importantes. E esses dois, eles não andam sem o palavra, um outro junto. Que eu vou estar revelando pra vocês aqui. Então, profeta Letícia, eu também fui umas 2 vezes só que eu interpretei línguas. Eu acredito que a interpretação de línguas, Deus ele vai dando ali no momento que ele quer, né? Sim, gente, as perguntas colocam no ponto de interrogação, tá? Não se esqueçam. Amém? Vamos começar? Fechem os olhos de vocês. Vamos chamar o Espírito Santo. Amém? Chamem agora o Espírito Santo. É hoje que vocês serão preenchidos. Em nome de Jesus. Fechem os olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Pai, eu adentro em Tua presença para Te apresentar, Senhor, esta live, Pai. Espírito Santo, eu peço que uma nuvem de glória vá se formando, Senhor, e vá descendo devagarzinho. Conforme o Senhor for ministrando este conteúdo, conforme o Senhor for ministrando, Senhor, os teus ensinamentos, Espírito Santo. Que os seus filhos sejam tocados essa noite. Que aqueles que estão com os dons dormindo, que eles sejam reativos. Que aqueles que nunca receberam, que eles sejam preenchidos. Pai, que hoje eles sintam o teu tocar, Pai, em nome de Jesus. Pai, que eles já vão sentindo conforme o Senhor for me usando para falar. Eles já vão sentindo essa nuvem, Pai. Eles já vão sentindo o teu tocar e que essa vontade, essa fome, essa sede de buscar
teus dons, de buscar mais de ti, vai aumentando, Senhor, em nome de Jesus. Assim como você fez comigo, Pai. Quando eu conheci sobre você, quando eu conheci sobre os teus dons. Que eles também sintam fome e que eles busquem mais e mais de ti. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém, amém e amém. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Minha luz falhando aqui, gente. Vamos lá. Os dons que eu vou falar hoje tá em 1 Coríntios 12, 8, tá? Pelo o Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Amém? Muitas pessoas, elas não sabem. Eu vou começar com a palavra de sabedoria. Porque às vezes a gente fala muito raso sobre essa palavra de sabedoria. E as pessoas, elas ficam meio perdidas, não sabem, ou quando tá ativo, ou quando tá sendo usado, eles não sabem identificar. E o meu propósito, trazendo essas lives para vocês, é que vocês saibam identificar os dons e que vocês ativem ele em vocês. Amém? Mas é mais que vocês saibam identificar do que vocês usem, tá? Por isso que eu tô trazendo como que ele se movimenta, como que você observa, como que você... Não tô trazendo como você faz, como você ativa. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas vamos falar primeiro sobre a palavra de sabedoria, tá? Vou falar da palavra de sabedoria, perdão. Acho que eu falei palavra de conhecimento, porque eu gosto mais da palavra de conhecimento. Mas vamos para a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é uma revelação sobrenatural da mente de Deus para aplicar princípios espirituais em situações específicas com discernimento e direção. O que significa isso, pastora? O que você está falando? Eu estou falando que a palavra de sabedoria, ela é uma visão espiritual que Deus vai te entregar, uma visão muito específica de uma situação, e com ela vai vir algo. A palavra de sabedoria, você vai perceber, conforme você é usado nela, que essa palavra, ela vem junto com discernimento. Vocês vão entender que o dom de palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento, é usado com o dom de discernimento de espíritos. Muitas pessoas não sabem disso, mas eles são ativos junto com o discernimento. Pode ver que eles são os únicos que são chamados de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não é chamado de dons. Agora, os outros são chamados de dons. Alguém aqui já tinha percebido isso? Que os outros 7 eram chamados de dons e os 2 eram chamados de palavra. Por que é chamado de palavra e não é chamado de dom? Porque o dom é o dom de discernimento de espírito. E através do dom você ativa a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Vocês conseguiram entender? Então a palavra a palavra de sabedoria, ela vem com um direcionamento junto com a visão. Você nunca vai receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria sem algo que Deus está entregando para você. E vocês vão perceber que a palavra de sabedoria, ela mostra mais o presente da pessoa do que o passado, o futuro. Ela sempre vai vir no presente. Um exemplo. Você vai receber uma palavra de que no futuro você será usado por Deus. Só que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você pode se desviar por algo, ou alguém vai aparecer em você e pode te desviar. E aí Deus ali, naquele momento, quem tem esse dom, o profeta que está te direcionando, ele vai ver, ter a visão do que vai acontecer, ele vai te entregar essa palavra e ele vai te dar uma palavra de sabedoria daquilo que você deve fazer.
Tem muitos testemunhos de pessoas que antes, né, de acontecer algo, o profeta vem e direciona. Eu sou muito usado em palavra de sabedoria nas mentorias. Então, Deus me mostra o que vai acontecer. E Deus, ele me dá a palavra de sabedoria que vem direto dele. Não é uma sabedoria que vem de mim. Não é algo que vem de mim. É um direcionamento que vem de Deus para aquela pessoa, para aquilo que ela deve fazer. Então, sempre a palavra de conhecimento vai vir com uma visão muito nítida e clara do que vai acontecer, com um direcionamento. Entenderam? Então, a palavra de sabedoria, muitos, né, a gente já sabe, a palavra de sabedoria é para direcionamento, a palavra de sabedoria é para dar, né, uma palavra para a pessoa. Não é só isso, gente. É muito mais que isso. Isso é uma visão. A palavra de sabedoria, ela é uma visão. Então, você tem que entender essa visão, você tem que discernir o que essa visão está tentando te dizer. Vamos dar um exemplo aqui. Deus já me mostrou que umas pessoas, né? Deixa eu lembrar de alguma palavra de sabedoria que eu entreguei. Tá, Deus me entregou que uma pessoa, no futuro, ela iria ter um problema e que esse problema seria resolvido com um posicionamento dela na família. Então eu contei pra ela tudo que ia acontecer com ela, porque Deus me mostrou na visão o que iria acontecer no futuro. E logo depois Deus me deu a palavra de sabedoria do que iria, o que era o direcionamento. Então eu falei pra ela, quando acontecer isso com seu esposo, quando você estiver perto dele, você vai entender que aquela situação é uma situação de Satanás e você vai precisar ser sábia, uma mulher sábia, não uma mulher que você não vai poder brigar, porque eu já tinha visto ela brigando, ela trazendo confusão, e eu falei, você vai ser uma mulher sábia, você vai se calar, você vai entender que a sua guerra não é com o seu esposo, você vai fazer isso, você vai entrar num propósito, e tudo foi encaixado. Então vocês vão ver na palavra de Deus que sempre ele, quando ele vai entregar uma palavra de sabedoria, ele traz um direcionamento. E a palavra de sabedoria sempre vai estar alinhada com algo que vai acontecer no seu futuro. Quantas pessoas vêm pra mim e falam assim, Jéssica, eu recebi uma palavra de que nem eu vou dar o exemplo de uma irmã que falou assim, da minha área financeira, eu sempre recebo bênçãos, que eu tô recebendo bênçãos da área financeira. Tá, uma palavra de conhecimento. Cadê a palavra de sabedoria? O profeta não soube receber a palavra de sabedoria, porque Deus mostrou o futuro para ela, para o profeta, que essa mulher seria muito próspera, mas não mostrou o caminho ou aquilo que ela deveria fazer. Também como pode Deus mostrar muitas vezes acidentes. Quem aqui já teve uma palavra de sabedoria de um acidente? Você via que iria acontecer alguma coisa no teu futuro ali, vai acontecer algum acidente, vai acontecer alguma coisa com o meu carro. Se eu for viajar, vai acontecer isso, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar de direcionamento. Eu não posso fazer isso. Gente, a palavra de sabedoria, ela é muito nítida. Vem muito nítida essa palavra na sua mente. Vem muito nítida, você pode escutar uma voz muito, muito grave falando pra você, muda de direção. Sai deste lugar onde você está e toma outro rumo. Uma palavra de sabedoria. Só que nós precisamos ter o dom de discernimento ativo, porque se você não tiver o dom de discernimento ativo, você não vai saber discernir a palavra de sabedoria que Deus está entregando para você. Porque a palavra de sabedoria é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que vem do alto, não vem dos homens. Então você vai falar para outros homens que não possuem isso que Deus entregou, e eles não vão entender nada do que você está falando. Então você precisa estar tete a tete com o Pai. Você precisa estar com o discernimento, entender a palavra do que Ele está falando, aquela sabedoria que Ele está te entregando. Quantas pessoas falam, olha, Deus está falando para mim que você vai receber uma macumbaria, uma feitiçaria. Tá, e vai embora. Cadê a palavra de sabedoria? Porque se Deus está entregando algo assim, Deus não vai entregar à toa, gente. Nós temos que começar a aprender que Deus não é fofoqueiro.
Deus não vai mostrar pra você que alguém está com problema num casamento. Deus não vai mostrar pra você que vai acontecer algo no futuro daquela irmã do teu irmão, porque ele simplesmente não consegue ficar calado, ele tem que contar pra alguém. Não significa isso. Significa que Deus, ele quer mostrar pra você, para que você entenda, pegue a mensagem, e ele vai te dar a palavra de sabedoria que vem dele, porque as pessoas vão entender que vem do Pai esse direcionamento, vai testificar na pessoa, e ela vai fazer exatamente, não importa quantos anos. Eu vi um testemunho, vou dar o exemplo desse testemunho que eu vi, tá? Eu gosto muito de ver testemunhos, gente. E um profeta chegou numa pessoa que não era casada e falou, agora eu não lembro de quem, mas essa pessoa, o profeta chegou nessa pessoa e falou, olha, você vai se casar. Eu não sei quanto tempo você vai se casar, mas você vai se casar. E quando você se casar, você vai ter um filho, seu primeiro filho vai ser um menino. E o seu menino, quando ele tiver 2 anos, vai acontecer uma situação na sua casa e você precisa se posicionar. A decisão do seu filho estar em Cristo ou não vai depender do seu posicionamento. Você não vai poder perder esse posicionamento. Seu filho vai para os caminhos do Senhor por conta dessa situação que vai acontecer. A pessoa achou o quê? Vou esquecer, né? Não era casado, nem era casado. Aí ele falou que depois de 1 ano ele se casou. Depois de 2 anos veio o primeiro filho dele e ele achou que ia esquecer. Quando o menino fez 2 anos, aconteceu uma situação que ele não fala o quê, mas eu acredito que tenha sido uma situação de fé. Ele falou que aconteceu uma situação, na hora que aconteceu aquela situação, ele lembrou do que o profeta tinha profetizado para ele há 6, 7 anos atrás. Ele lembrou o que o profeta falou para ele lá atrás. E aí ele falou, eu tenho que me posicionar aqui, para que meu filho, ele venha para Cristo, porque é agora que eu posso matar o meu filho ou não. Ah, eu acho que é dele mesmo. Acho que acredito que seja do pastor Luciano Subirá mesmo. E foi lindo, porque hoje, né, ele tá posicionado. Então, gente, nós temos que entender. Nós precisamos ter sabedoria. O que o profeta falou? Ó, vai acontecer uma situação quando você estiver casado. Mas você tem que tomar esse posicionamento. Veio o quê? O futuro revelado. A visão. Veio a palavra de sabedoria. Muitas vezes vocês têm a visão, mas vocês não conseguem ativar a palavra de sabedoria. Porque Deus ainda não confia totalmente em você para ele entregar aquilo que ele precisa entregar. Porque você não entrega. Muitas vezes você tem uma visão do irmão que, meu Deus, se esse irmão ele for sair ali de moto, eu tô tendo uma visão, tô tendo um discernimento, porque vocês chamam de sexto sentido, de pressentimento. Isso é discernimento de espírito, tá? Você tem o pressentimento, vamos dizer assim, que aquele irmão vai cair de moto lá na frente. Aí você, em vez de avisar, fala, olha, cuidado com a tua moto, não sai agora não, dá um tempinho a mais, porque eu senti que você vai acontecer alguma coisa contigo ali na frente. Na hora que você entregar, Deus já vai te entregar a palavra de sabedoria. Ele já vai falar pra você o que essa pessoa tem que fazer. Quem aqui já fez mentoria comigo, eu não sei se as minhas mentoradas estão aí, que já viram eu entregar pra vocês palavras de sabedoria. Que é algo que vocês têm que fazer, que vocês têm que se posicionar. Eu dou muita palavra de sabedoria. Só que nós temos que ter o discernimento ativo. Sem o discernimento, você não vai entender a visão. A visão do discernimento, da palavra de sabedoria, ela é muito nítida, mas você precisa discernir, tá? A palavra de sabedoria, na palavra de Deus, né? Porque infelizmente tem os fariseus aí, porque eu fui só falando pra vocês pra live ir mais rápido, que eu gosto de responder vocês. Mas os fariseus ficam, cadê a Bíblia? Então, quer Bíblia? Vamos pra Bíblia, tá? Porque se você acha que eu não tenho Bíblia, perdão, mas eu leio 2 vezes no ano, só que nem vocês não, tá? Não tô falando com vocês da live não, tô falando com os fariseus que vê depois, porque eles nem têm coragem de ver a live online.
Os fariseus, nem a Bíblia lê uma vez por ano, não lê. Lê uma vez na vida e acabou. Só escuta o que pessoas falam, o que o pastor fala, o que o irmão fala. Lê a Bíblia de verdade não quer ler, né? Então vamos lá, em 1 Reis 3, 9 ao 12, né? Salomão pede sabedoria para governar o povo. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Presta atenção na chave que eu entreguei para vocês. Olha o que Deus fala para que ele discirna o bem e o mal. Vocês entendem por quê? Não é chamado de dom ou palavra de sabedoria, mas sim palavra de sabedoria. E Deus, ele fala na palavra dele também que aquele que pedir sabedoria, ele entrega. E aí eu pergunto pra vocês, vocês oram pedindo sabedoria pra Deus? Vocês querem ativar sabedoria? A palavra de sabedoria? Leia Provérbios. 1 Provérbios por dia. Leia Provérbios que você vai ativar o seu palavra de sabedoria e ore pedindo. Jejue pedindo por sabedoria. Eu pedi sabedoria para Deus porque eu falei, eu achava antigamente, né, há uns 2 anos atrás, que eu era muito criança. Quando eu vim para Cristo, eu parecia uma criança. Eu falei, meu Deus, eu não tenho entendimento de nada, eu não sei fazer nada. Eu me sentia uma criança. Mesmo com conhecimento. Mesmo com conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, tá, gente? Sabedoria vem de Deus. É um fragmento que ele entrega para você, dos segredos dele. Quem tá fazendo libertação nível 1 sabe o que eu tô falando. É um fragmentozinho daquilo que ele nos entrega. Amém? Para aquele que ele confia. Então, Deus, ele deu a sabedoria sobrenatural a Salomão. E ele passou a ter decisões inspiradas pelo Espírito, como no caso das 2 mães e o bebê, em 1 Reis 3, 16 e 28. Jesus responde sobre pagar tributo a César, em Mateus 22, 15 e 22. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus manifesta a palavra de sabedoria, desarmando a armadilha dos fariseus com uma resposta perfeita. Então você pode, sim, lutar contra Satanás com palavra de sabedoria. Você pode mostrar esse dom, Deus pode te entregar esse dom, mas ele vai mais te entregar, tá? Com essas visões que eu falei pra vocês, essas visões nítidas, é uma visão nítida. Você vê um casamento totalmente destruído, ou alianças rompidas. Você vai ver, você vai ter a visão ali da pessoa, que nem eu vejo, como se fosse um filme. Eu vejo na visão fechada. Eu vejo a pessoa, que nem eu vi o caso dessa mulher, que ela seria muito grossa com o marido. E aí, Deus me deu sabedoria. Ela tem que ser mansa. Porque se ela for como na visão que eu tô te mostrando, ela vai destruir o casamento dela. Ela não vai restaurar. E restaurou o casamento depois. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus vai te entregar, tá? Em Atos 6, do 9 ao 10. Estevão e a sua sabedoria diante dos opressores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. É lindo, né? A sabedoria de Estevão era sobrenatural, dada pelo Espírito Santo. Foi triste que Estevão morreu, né? Apedrejado. Eu chorei muito quando eu li essa passagem, eu ainda choro até hoje. Mas Deus entrega, tá? Então, presta atenção. Palavra de sabedoria sempre vai vir com Deus te mostrando algo do futuro dessa pessoa. Futuro, preste atenção. Chave, futuro. Um futuro. E Deus vai dar para você uma palavra de sabedoria. O que essa pessoa tem que fazer? Qual caminho ela deve tomar? Tá? Jéssica, por que isso? Por que você tá falando que só o futuro? Porque nós vamos agora para a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, elas nos mostra também o presente, o passado e o futuro, tá? Ele mostra o futuro também. Mas se vocês perceberem quem é ativo nesses dons, vai me mandando aí quem é ativo nesses dons, vai contando testemunho aí também, gente.
Quem é ativo no palavra de conhecimento percebe que nós recebemos muito algo que está acontecendo e algo que já aconteceu. Você falou, Deus está me mostrando que você orou hoje, você fez aquilo, Deus me mostrou que você estava chorando, que você precisava de uma resposta, que era a tua última tentativa. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é você chegar perto de alguém e você sentir uma dor. Você não tá sentindo aquela dor porque Deus, que nem eu falei pra você, que Deus é fofoqueiro. E Deus tem que falar pra você porque ele não consegue ficar calado. É porque é pra você fazer alguma coisa. Então, pergunta pra pessoa. Olha, perdão, eu tô sentindo uma dor, eu queria saber se você tá sentindo essa dor também? Você não vai chegar e falar assim, ai, alguém tá com dor aqui. Gente, humildade, todos os dons. Tudo na vida de Cristo você tem que ser humilde. Você tem que ser, nunca se esqueça, nós estamos aqui para servir, somos os menores da casa. O que Deus ele fala na palavra? Os menores são os maiores no reino de Deus. Então sempre sirva, nunca queira ser servido, sempre queira servir. Você não sabe o favor de Deus que cai sobre a tua vida quando você faz isso. Mas muitas pessoas têm a palavra de conhecimento e já fica logo o quê? Não, porque eu tô sentindo que alguém tá aqui com enfermidade. Gente, vamos ter sabedoria? Vamos? Vamos chegar na humildade? Olha, gente, um perdão. Tem alguém aqui sentindo dor? É que eu senti uma dor aqui do lado. Eu acredito que seja uma palavra de conhecimento. Aí você fala, eu tô com dor aqui no meu rim, não sei o que aconteceu. A pessoa vai e fala. Aí você chega, você não faz nada? Acabou por aí? Você tem que dar o teu passo. Se você não der o teu passo, Deus não vai continuar te entregando. O que você vai fazer? Vou orar por ti por cura. Porque Deus não vai te entregar que uma pessoa tá com dor só pra você ficar com dor também. E os dois ficar com dor junto, pra vocês tomar um remédio junto. Então o que vocês vão fazer? Você vai orar por essa pessoa para que ela seja curada. Deus está derramando sobre você a unção de cura. Deus ele me mostra muito na palavra de conhecimento o passado das pessoas. Então tem mentorados meus que eles não falam nada. Eles simplesmente vêm calado e calado fica. Por isso que tem que ter uma preparação, por isso que você tem que ter oração, por isso que você tem que estar ali, ó, tete a tete com o Espírito Santo. Porque aí nesse momento não vai ser você que vai falar. Vai ser o Espírito Santo que vai começar a revelar através da sua vida tudo o que acontece na vida daquela pessoa. E aí a pessoa fica impactada, que fica assim, meu Deus, como é que ela sabe? Deus já me mostrou pessoas chorando no chuveiro por causa do esposo. Deus me mostrou pessoas que queriam gestar e que não contava pra ninguém, só que o desejo do fundo do coração era gestar. Deus me mostrou mulheres que sofriam abuso emocional, abuso físico dos parceiros, porque marido eu não acho bom chamar, porque pra mim é parceiro, marido não é não, nem parceiro é, né, porque parceiro é uma pessoa que tá lá tete a tete contigo, né, a pessoa que morava com ela e ela não falava nada pra ninguém. Então, gente, é incrível. Então, a palavra de saber, a palavra de conhecimento, me perdoe, tô trocando, a palavra de conhecimento, ela vai te mostrar passado, presente e futuro. Tá? Pode ser que você tenha uma palavra de conhecimento que Deus vai falar assim pra você. Olha, fala pra Janaína que eu vou entregar a casa dela que ela tá pedindo. Eu vou entregar a casa dela exatamente como ela quer, com um jardim na frente, que vai ter um espaço que ela quer, um quintal não tão grande, mas que vai ter espaço, e que vai ser um germinadinho, mas que vai ser a casa dela. Eu vou entregar isso pra ela. Tá? Eu só tô dando um exemplo, né, gente? Então Deus, ele vai falar, Deus tá dando uma chave. Não precisa de palavra de sabedoria. Isso não precisa. Lembra que eu falei pra vocês? Porque a palavra de sabedoria é algo que vai acontecer no futuro e Deus vai chegar e vai falar algo que a pessoa precisa fazer para que aquilo não ocorra. Lembra? Palavra de conhecimento.
Deus vai te mostrar passado, presente e futuro. Então Deus vai te mostrar os passados, tudo aquilo que a pessoa fez de errado, tudo que ela esconde, os podres que ela esconde, Deus mostra. Mas Deus não tá te mostrando porque ele é fofoqueiro, pelo amor de Deus. Deus tá te mostrando porque ele quer te dar um direcionamento para você tirar essa pessoa desse lugar. Para você tirar essa pessoa desse cativeiro espiritual, se você é um libertador. Para que você ore por essa pessoa, se você é um líder espiritual, se você é uma pessoa que está em liderança na frente, um pastor. Então, vocês têm que aprender a lidar com isso. Não chegar e falar, não, você não sabe. Tô com um pressentimento que aquela irmã ali, eu tô traindo o marido dela. Não é para isso que Deus te entrega. Deus não vai te confiar mais nada. Deus não vai continuar. Por que você precisa Quando eu liguei isso, gente, sabe como que eu fui? Comecei a ter ligação do palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, junto com o discernimento, lendo na palavra que sempre tá, discernir. E quando Deus me mostrou que eu sempre tinha que ter o discernimento pelas coisas que Ele estava me mostrando, pelas atitudes, coisas que as pessoas passam. Gente, eu vi muitas mulheres que hoje elas estão quebradas espiritualmente, que elas passaram muitas coisas na adolescência. E elas não falaram para ninguém. Mas se sentiam inferiores perante as amigas que chamavam de amigas, mas que rejeitavam. Meninas que, é porque eu tinha só uma calça jeans. Eu não tinha outra roupa, minha mãe não tinha condições de me dar, e ela se sentia inferior perante as amigas, e isso foi trazendo traumas para a vida adulta, e se tornou uma pessoa compulsiva por compra. Então, gente, isso tudo é o quê? Palavra de conhecimento. Como que eu vou saber que a pessoa lá na adolescência, lá na escola dela, acontecia isso? Porque Deus me deu a palavra de conhecimento para que eu orasse e tirasse ela desse cativeiro. Então, gente, palavra de conhecimento, você tem, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, você tem que discernir. Deus, ele vai te entregar, ou como eu vejo, tá? Visão, essa visão de como se eu vejo como se fosse um filme mesmo, sabe? Eu vejo um filme na minha mente do que aquela pessoa está passando. Ou você vê nomes. Você pode ver nomes. Teve pessoas que já me perguntou, Jéssica, por que quando eu olho para uma pessoa eu vejo um nome Exu, eu vejo o nome Lilith, eu vejo o nome de um demônio? Palavra de conhecimento. Essa pessoa está debaixo desses tronos e você precisa orar para que ela saia. Só que você vai fazer o que antes de você chegar nela e falar assim, opa, que você está endemoniada, você está com Lilith. Vamos pelo exemplo, né, para os fariseus aqui, por gentileza? Para os fariseus, vamos para a Bíblia. Lembra quando Jesus, ele foi falar com a samaritana? Peraí que eu vou pegar, porque tem que ter o versículo, né, senão os fariseus não ficam felizes. Tá lá em João 4, tá? 16 e 19, tá bom, fariseu? Tá na Bíblia, tá bom? Chamaste bem o teu marido. Quando Jesus ele chega e fala assim para a samaritana, vai e chama teu marido. Por que Jesus falou isso? Vocês nunca pensaram nisso? Por que Jesus vai e fala assim para ela? Vai lá e chama teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí ele vai e fala, chamaste bem. Como é que ele fala? Falaste bem, porque não tem marido. O seu marido, você já não tem mais, já teve 5, e com esse que você tá, não é teu marido. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus, sendo que ele sabia, por que ele chegou e ele falou? Sim, ela estava na fornicação, mas por que Jesus não chegou falando logo? Por que Jesus já não foi e falou para ela? Olha, você com esse homem que você tá, não é o seu marido. Não, ele fala, vai lá e chama teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Falaste bem. Porque com esse que você tá, não é seu marido. Você já teve 5, mas com esse não é seu marido. E ela fica boca aberta. E ela começa o quê? A evangelizar, né?
todo mundo falar, olha, vem aqui ver o homem que falou toda a minha vida. Gente, palavra de conhecimento. Jesus chegou devagarzinho. Você não vai chegar numa pessoa e vai falar assim, olha, tem Lilith na tua vida. Então não vai chegar. Vai ser igual Jesus. Jesus falou que vai lá chamar tua mulher. Você vai chegar assim, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem com a tua vida? Você tá tendo algum pesadelo de noite? Alguma coisa assim relacionada à tua área sexual? Me perdoa por falar disso. Eu sei que é muito íntimo. Mas tá acontecendo? Se não estiver acontecendo, me perdoa por estar invadindo a tua privacidade. É que eu tive esse sentimento. Me perdão. Aí a pessoa vai falar. Não, porque realmente eu tô sendo atacado por incúmulos e sucumbos. Ou vai falar, né? Que eles não sabem nem o nome, né? Não, mas eu tô mesmo. Ou não... não acontece isso, só que eu sinto que muitos homens me olham, ou muitas mulheres me olham. Pomba gira, debaixo do trono de Lilith. E eu tô me sentindo incomodada, já chegou. Graças a Deus já chegou muitas mulheres e homens também pra falar isso comigo. Pedir ajuda. Eu não sei, Jéssica, eu acho que eu tenho uma pomba gira. Eu já tinha visto, mas não falei. Eu não vou chegar e vou apontar o dedo e falar, não, tu tem uma pomba gira. Que tá aí, atrai todo mundo, né? Me fala isso, não é verdade? Não, eu deixei a pessoa à vontade. Assim como Jesus, ele faz nessa parábola. Ele deixou ela à vontade, deixou ela responder, ela falar. E ali ele deixou a deixa de entregar aquilo que ele já tinha de palavra de conhecimento. Sim, é verdade. Você teve 5 maridos e esse que tá com você não é seu. Vocês entendem? Gente, tá tudo na palavra. Basta você ter a visão e o discernimento espiritual para que Deus te ministre, assim como Deus colocou sobre mim, que não são dons, dom de conhecimento e dom de sabedoria, e sim, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, porque precisa dos outros dons para que eles funcionem. E todos podem receber, porque são palavras. É algo que vem direto do céu, direitinho conectado com Deus para você. Não é algo que você vai saber. É algo que só Deus sabe. E que você morre de medo de entregar aquilo ali pra pessoa. Gente, quem aqui nunca sentiu medo? Eu já senti um monte de medo, gente, pra entregar a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Eu fico morrendo de medo, eu fico desesperada. Eu falo, Jesus amado, pelo amor de Deus, que aconteça conforme o Senhor me falou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que aconteça. Eu morro de medo. Morro de medo. Por mais que, quando vocês vão ver perante os antigos profetas, aqueles que foram falsos profetas, eles nunca erraram. Gente, os falsos profetas da Bíblia, eles nunca erraram uma profecia. Eles nunca erraram porque eles tinham a unção de profeta. Eles nunca erraram. Então, sim, um profeta ele pode acabar errando, mas ele tem que ser humilde para dizer, olha, eu não sei se é de mim, eu não sei se é da minha carne, eu peço perdão. Porque às vezes você tá ali na carne, tá na emoção, você já tá entregando, você já tá orando pela pessoa, e já aquele negócio assim... Vocês entendem? Então, palavra de conhecimento é revelação, tá? Revelação do passado, presente e futuro daquela pessoa. O que já está acontecendo na vida dela. E Deus não vai te entregar algo que está acontecendo na vida dela, ou já aconteceu, ou irá acontecer, porque ele é fofoqueiro. Tenha isso em mente. Ele vai entregar para você, para que você tenha discernimento daquilo que você deve fazer. Olha, eu vou orar com você. Vamos entrar num propósito. Eu vou estar junto contigo nesse propósito. Entendem? Então, gente, a gente tem que ter sabedoria. Sempre ter discernimento de espíritos. Discernir as imagens e as visões. As visões de palavra de conhecimento não são tão nítidas como a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, você sabe exatamente o que vai acontecer, é muito lindo. É exatamente, você sabe, gente. Meu Deus, você vê. Eu já vi casa de pessoas, eu vi tinha uma mentorada que ela queria uma cozinha.
E eu lembro que eu entrei na cozinha dela e eu fui falando exatamente como ela queria. Olha, é planejado, tem os móveis clarinhos e é assim, assado. Deus foi me mostrando exatamente como que Deus estava entregando para ela. E ela falou, é o meu sonho, é como eu desejo. Só ela sabia. Só ela e Deus. Porque ela não acreditava que ela tinha condições e Deus iria entregar para ela. Então, gente, a gente tem que ter... Vocês vão ver que vai vir, né, da palavra... Logo depois eu entreguei a palavra de sabedoria para ela. Então, você vai ver que a palavra de sabedoria de Deus vai mostrar o futuro e tudo nítido. Tudo muito, muito nítido, muito bonito. E a palavra de conhecimento vai ser alguns flashes, palavras. Não vai ser tão nítido. Não vai ser tão fácil de você deduzir. Tá? Não vai ser tão fácil. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu olhei para um casal. Eu olhei para um casal e eu falei assim, eles estão tendo problema no casamento. Porque Deus me mostrou na palavra, Ele mostrou na palavra que precisa restauração de casamento. Só que os dois eram tudo bonitinho junto. E eu falei assim, uai, tem um problema no casamento, porque restauração de casamento Deus quer restaurar. Mas se Deus só restaura aquilo que está quebrado, não é mesmo? Logo depois, eu tive uma mesma visão dessa outra pessoa traindo, fazendo o corte da aliança, a quebra da aliança. Só que eu tive medo de entregar, porque eu falei assim, não é coisa da minha cabeça. Porque era uma palavra de conhecimento, não era uma palavra de sabedoria. Era uma palavra de conhecimento, veio muito forte, foi um flash muito forte. Deus me mostrou o que ia acontecer e passou. Então vocês vão perceber que as visões que vocês recebem, as palavras que você recebe, é muito rápido na palavra de conhecimento. Igual as dores. Você vai começar a dor, você tá pregando, você começa uma dor. Uma dor no calcanhar, ou uma dor incomodando você, às vezes você pensa que é seu. Se você não fala, se você não libera, as pessoas não são curadas. Então você precisa liberar, você precisa dizer. Porque senão vai passar, não é tão nítido, não é alguma coisa que nem a palavra de sabedoria que vai falar assim, ei, eu vou curar aqui. Deus chega pra você e fala, eu vou curar meu filho. Então abra a sua boca e diga, pelo amor de Deus, quem é que tá com câncer nessa casa? Quem é que tá com alguma coisa que eu vou curar? Vou restaurar os casamentos. Entenderam? Palavra de conhecimento vai ser mais rápido, uma visão mais rápida. Você tem que ter um discernimento mais rápido ainda para conseguir entender aquilo que você tem que fazer. Por isso que é tão importante ter a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é tão importante você ser ativos nos outros dons. Porque assim você vai conseguindo discernir aquilo que Deus está te entregando para que você entregue para os filhos dele. Porque nunca é para você, tá, gente? Deus te entrega, você sabe aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas ele entrega para os outros. Vocês acham? Oh, meu Deus. Mulher, eu peguei, tomei banho, lavei o cabelo e fui dormir. Aí ele ficou assim, eu falei, vai assim mesmo, não dá tempo de arrumar, vai assim mesmo. E tá só uns cabelitos pra cima aqui, gente. Não é obrigado, meu amor. Então assim, gente, vocês precisam aprender a discernir. E aquilo que te entregam, falando, porque você tava lá no ocultismo, e aí você foi limpo, lavado. Isso é palavra de conhecimento. Não é profecia. Aí você fala, o profeta me entregou uma profecia. Aí quando você vai ver, não é uma profecia, é uma palavra de conhecimento. Às vezes é uma palavra de sabedoria, mas o profeta não soube nem discernir, porque ele não está posicionado. Eu seguia uma pessoa, que não se importa se é sexo feminino ou masculino, uma pessoa que profetizava muito na internet. Gente, profetizava muito. Eu creio que deve estar com muito mais seguidores hoje, porque profetizava muito. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa que me incomoda. Me incomodava alguma coisa, mas Deus não tinha me mostrado o que, mas eu tava incomodada. Aí o que eu fiz? Comecei a entrar nas lives. Aí eu entrei nas lives e eu falei assim, vou prestar atenção como é que é o dom que ele ativa, como que ele ativa esse dom. Falo ele no sexo ou feminino ou masculino, tá? Não importa. Ele, homem, ser humano, tá? Então, esse ser humano começava a fazer o quê? Pegava uma passagem
tá? Igual da samaritana, né? O que aconteceu? A samaritana, ela foi restaurada, ela foi chamada depois como evangelista. Ela evangelizou aquela cidade. Uma mulher pecadora que estava quebrada, que ninguém falava com ela, ela era meio-dia no sol, porque as outras mulheres não queriam ficar perto dela. Ela evangelizou uma cidade e trouxe uma cidade, Samaria, né, para Cristo. Olha que lindo. Depois falam, né, que não pode ter tantos anos aí, quantos anos de convertida, que nem falaram pra mim, você só tem 5 anos e você já é pastora? Sim, tenho 5 anos e já sou pastora pra honra e glória do Senhor, porque eu me posicionei. Eu peguei todos os anos e falei assim, Senhor, eu fiquei 29 anos no ocultismo, ou 20 anos, vamos contar? Vamos colocar aí que eu entrei com 8 anos no ocultismo? Fiquei 20 anos lá, eu vou pagar preço de 50 anos. E, gente, funciona. Pagar esse preço que a gente paga todo ano, que é esse propósito anual que a gente faz com a minha apóstola, você cresce espiritualmente. Você tem esse crescimento espiritual. Você sente a diferença. Quem aqui faz? Fala pra mim aí, se vocês não sentem isso aí. Eu senti que eu cresci 50 anos. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Mas eu já senti que todos esses anos eu já cresci muito espiritualmente no reino de Deus. Eu senti mesmo. Então, gente, esse negócio de que, não, tem que ficar 20 anos, 15 anos sentado lá, igual um crente morno, gelado, frio, já se esfriou, já se esquentou, já se esfriou de novo, e ninguém chama, e ninguém faz, ninguém deixa. Gente, para com isso. Para com isso. Faz libertação nessa pessoa. Permita que ela vá aprendendo aos poucos aí aquilo que Deus chamou ela. Porque Deus tá aí, ó, um monte de gente para ser evangelizada. Tá uma briga, né? Infelizmente, tá uma brigada no reino de Deus, porque Deus falou que iria acontecer isso, que iria vir os falsos profetas. Deus falou que ia acontecer essa confusão, então ele tá limpando. Aí os falsos profetas se levantando, falando daqueles que estão posicionados, mas Deus que mostra. Discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você tendo esses dois, ninguém vai te enganar. Vocês lendo isso aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês escutam da boca das pessoas, mas vocês não leem. Leiam isso aqui uma vez no ano. Uma vez no ano eu vou ler a Bíblia inteira. Gente, é 3 passagens. 3 passagenzinhas. 3 você mata no ano a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse. Jéssica, eu não estou conseguindo entender. Vai fazer uma teologia. Vai buscar mais profundo. Sabe como eu aprendi isso aqui? Teologia. Faço teologia. Aprendo hebraico. A Bíblia hebraica eu aprendo. Eu aprendo a Bíblia em grego. Que ela foi escrita em grego e foi escrita em sumário. Sumário eu acho que fala sem a palavra. Se eu estiver errada, eu peço perdão aos teólogos que estão aqui. E em hebraico. E o povo tem preguiça de ler em português. Pelo amor de Deus. Então não vem falar, falta de Bíblia. Vou falar uma coisa pra vocês, é que eu não revelo aqui. Pra vocês o quanto eu tenho de conhecimento de Bíblia. Mas eu vou começar a revelar. Pra que os fariseus parem. Porque eu falo sobre o sobrenatural. Porque eu quero que vocês sejam tocados pelo sobrenatural. Porque isso aqui, só isso aqui, aramaico, isso aí, muito obrigada, Sabrina. Isso aqui mata. Só isso aqui, sem a palavra de sabedoria, sem a palavra de conhecimento, sem os dons do Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus, você morre espiritualmente. Você acredita que isso aqui só aconteceu no passado? Não, o Velho Testamento não acontece hoje. Gente, eu vou trazer sobre Yom Kippur para vocês, tá? Se preparem, eu tenho todo um material aqui de Yom Kippur, que eu vou ensinar um Yom Kippur perante a palavra para vocês, que é um legado perpétuo. Tá escrito na Bíblia, perpétuo. Perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre.
E o povo fala, não pode fazer mais. Se não quer fazer, irmão, amém, sai daqui. Não, você não tá para me seguir, se não é. Se você não é de dom, se você não é disso, se você não quer viver o sobrenatural, se você não quer buscar a tua libertação, amém, continua na tua vidinha. Continua sendo esse crente morno. Tchau e benção. Tchau, sai. Ó, eu quando eu não gosto de alguém, gente, eu paro de seguir. Eu já falei isso pra vocês, eu vou continuar falando. Vocês não estão preparados para receber aquilo que eu tenho para dizer? Saiam, não fiquem. Isso também é sabedoria. Eu não estou preparada, Jéssica, para receber aquilo que você tem. Eu ainda preciso de mais um pouquinho para chegar no nível que você está ou aprender um pouco mais com você. Então vá. Uma hora você vai ter que voltar, porque Deus vai te ministrar, não sou eu. Deus vai te ministrar. Quantas pessoas já vieram para mim, Jéssica? Veio você na minha cabeça. Deus me mostrou você. Deus mostrou que eu tinha que aprender com você. Glória a Deus por isso. Significa que eu estou carregando algo que é do Senhor. Eu não preciso falar isso. Eu já falei isso pra vocês. Testem. Testem. Me testem. Coloca. Fala, Senhor, eu vou orar aqui pra essa menina. Eu vou falar, será que essa menina é de Deus mesmo? Né? Porque agora foram falar por eu, tá? Eu mexo muito as mãos. Eu tô fazendo feitiço com mão. Gente, pelo amor de Deus, não sabe nem o que é feitiçaria. Não sabe nem o que é movimentos de mãos com feitiçaria. Eu falo com as mãos porque eu gosto de expressar com o meu corpo aquilo que eu estou falando. Minha mente ela é muito rápida. Se eu só falar, eu não consigo. Então eu movo muito as minhas mãos. Isso é muito de portugueses, né? Eu acho que os portugueses que são assim de falar muito com a mão. Aí agora, a nova onda aí que já foram falar, tá? Já me mandaram um monte de mensagem. Eu gestante, gente, gestante, foram falar um monte de mensagem, ai, mais uma, não sei o que, lá, não sei o que lá. Ai, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não tenho paciência. O Pedro quer sair de mim. Aí eu falo o quê, gente? Não vamos responder. Meu marido fala isso, sábia, sabedoria. O que Deus fala na sabedoria? Aquele que fica calado. Às vezes não dá vontade de falar. Mas é isso, gente, tem a sabedoria. Vá orar, vai orar. Vai orar, vai ter discernimento mesmo, que vocês vão ver quem é os falsos profetas. Vocês ficam escutando esses falsos profetas aí, e vocês vão ver mesmo quem é falso profeta. Tá? Em nome de Jesus. Então era isso, gente, que eu queria passar pra vocês. Eu espero que eu tenha ensinado um pouquinho mais pra vocês sobre o que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Eu espero que eu tenha ensinado esses 9 dons do Espírito Santo com uma nova visão pra vocês. Com um novo olhar, que vocês possam ver com um novo olhar esses dons. Trouxe essa nova chave que eu aprendi há pouco tempo com o Senhor, que tinha isso, para vocês verem, gente, a Bíblia ela se renova, não importa quantas vezes você lê ela. Não importa. Toda vez que eu leio essa Bíblia, eu fico impactada. Eu quero trazer Apocalipse, gente, para as células. Gente, aprendi Apocalipse com o mestre. Gente, não tenho palavras para dizer para vocês que eu tô uma fome, uma sede que eu tô. Gente, tem tudo, é sempre mais, ela se renova. Parece que eu tô lendo um novo livro todos os dias, por mais que eu saiba a história, Deus vai e me traz um negocinho assim, uma palavrinha assim, ó, pequena assim, ó. Toma aqui, ó, isso aqui, filha, aqui, ó. Isso aqui que é novo. Eu falo, gente, como que eu nunca vi isso aqui? Acontece isso com vocês, gente? É sobrenatural, mas nas células, gente, eu não vou, agora não, né? Mas eu vou montar tudinho Apocalipse. Eu quero ensinar Apocalipse para vocês. Eu quero falar algumas coisas pessoais lá na célula também. Alguns direcionamentos que a gente já recebeu há uns anos atrás. Que quem já está posicionado. Só que o tempo agora está curto. Quem tá ligado, nós temos apenas 2 anos, tá? 2 anos, Senhor, eu posso falar esse Espírito Santo aqui abertamente? Ó, abertamente aqui pra vocês, nós só temos 2 anos para guardar alimentos. Então, se você não guarda alimentos, se você não tá estocando alimentos, se você não tá estocando água, comece, tá? Comece. Só tem apenas 2 anos para vocês começarem a estocar. Então, comecem agora e já vai ficar difícil. Tá? Agora a gente vai ter um tempo de que os valores vão diminuir das compras, então vai ficar mais barato. Alguns produtos, aproveitem esse período para depois vocês tocarem. Por isso que eu quero falar sobre Apocalipse. Só que eu tô muito ainda
na libertação nível 1. Então eu tô tão, né, porque eu preciso trazer a palavra, eu preciso trazer no hebraico, eu preciso tudo certinho pra vocês lá, que eu tô me aprofundando na libertação nível 1, pra vocês entenderem palavra mesmo. Então eu preciso que eu não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gestação, né, gente? A gente fica com o cérebro muito pequititito. O cérebro fica assim, ó. Eu falo, Jesus, abre, Senhor, abre, mas não consigo. Porque eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora eu não tô conseguindo, mas eu vou voltar, tá? Glória a Deus, Ceissa. Eu também. Principalmente medicamento, tá? Então, e água, tá, gente? E água. E água. Lanternas de pilha, pilhas. Então, bora, tá? Eu não vou ficar fazendo polêmica disso aqui. Pronto, gente. Aí os fariseus vão enlouquecer. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a postar as mensagens que eu recebo dos fariseus pra vocês aqui. Eu vi quem segue aí a Vanessa Argolo, a pastora Vanessa Argolo, ela pegou uma mulher, ela falou, isso aqui é atribulado, eu vou fazer isso. Eu vou postar a mensagem que a pessoa manda, porque os atribulados, gente, uns fariseus incircuncisos, gente, pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro, gente. Então vamos lá, vou responder vocês, tá? Em nome de Jesus. Vou começar. Eu não sei como é que é essas perguntas. A gente começa de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Eu sempre começo de cima, agora eu vou começar de baixo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, mas meu copinho é feio hoje, então eu vou beber escondida, só um minuto. Peguei o copinho das crianças aqui. Vamos lá. A missionária colocou. Quando a imagem da pessoa vem na nossa mente, é visão? É visão. Visão de intercessão. São o teu ministério ativo de intercessão. Quando Deus ele tem uma imagem de uma pessoa, você é para você começar a interceder por ela. Através da intercessão, você começa a interceder por ela, ela começa a ativar. Então você começa, gente, eu nem consegui ler, não li nada que vocês mandaram nos comentários, nada, gente, nada. Então as dúvidas, gente, vai botando aqui na caixinha de interrogação, tá? E se for uma coisa importante que vocês mandaram aqui, que eu não consegui ler, depois vocês me mandam no privado, tá? Vamos pro próximo. Sabrina, quero tanto viver essas coisas de Deus, como ter respostas e direção. Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. Quanto mais você jejua, ora, se posiciona, busca conhecimento, assim como você está fazendo aqui hoje, buscando conhecimento, aprendendo, mais Deus vai te dando resposta e direcionamento, tá? É posicionamento. Quando a gente se posiciona no reino de Deus, tudo começa a fluir, tudo começa a andar, tudo começa a acontecer. O mistério de... Gente, uma coisa que eu falo para vocês, eu vou repetir. Conhecimento, ele libera a manifestação de Deus. Vocês querem viver o sobrenatural? Busquem aprender o sobrenatural. Assim como batalha espiritual. Vocês querem batalhar, mas vocês não sabem o que é batalha espiritual? Como que vocês vão batalhar, sendo que vocês não sabem nem como funciona a batalha espiritual? Aí, né, tem muita gente que me manda mensagem assim, Jéssica, eu tô sofrendo ataque. Claro que você vai sofrer ataque. Pelo amor de Deus, batalha espiritual. Você está numa guerra. Guerra. Estamos em guerra. Quando que o crente vai entender que estamos em guerra e que Satanás não dorme? Ele não dorme. Ele faz o tempo todo as maracutaia dele para catar a gente, para tirar a gente do propósito, para tirar a gente da onde a gente tá. Nós estamos em guerra. Aí fica, mas é porque eu queria proteger a minha casa, porque eu queria proteger isso. Gente, vai acontecer o que Jesus falou na palavra. No mundo tereis aflições. Vocês não vão ficar em paz. Você quer viver em paz? Senta no banco da cadeira, lá no teu ministério, lá na tua igreja. Vira um crente morno, mas depois, quando Jesus voltar, não fica assustado quando Jesus olhar para você e falar, não te conheço, ou Deus, né, porque a gente vai passar por 3 fases, pelo que eu entendi, a gente vai passar por 3, se eu estiver errada, depois eu vou me corrigir com vocês, mas eu vejo que a gente vai passar por 3 fases, e aí Deus vai falar para você, eu vomito,
Morno, eu vomito. Eu prefiro que seja ou frio ou quente. Quem tá frio? Quem tá em Satanás. Quem tá quente? Nós que estamos posicionados. Nós fervemos em nome de Jesus. Por isso que muitas pessoas que começam a me seguir falam: Jéssica, eu me sinto quente, eu quero mais. Parece que quando eu vejo você, eu quero buscar mais, eu desejo mais. Isso é fogo, meu filho. É fogo do Espírito Santo te queimando. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Porque morno, Deus vomita. Tá? E do posicionamento. Amém? Bora se posicionar aí, meu povo. Não é jejum de 5 horas, não. Eu queria ver só quem foi. Eu nem li quem foi que me mandou que fazia jejum de 5 horas. Jejum de 5 horas, meu povo. Não, vocês querem passar vergonha. Vocês querem vergonha. Uma vergonha. É vergonha. Nós, no meio evangélico, somos tirados, sabe de quê? De pessoas lesas, de pessoas que não têm posicionamento, porque não tem. Não tem. O cultista fica 40 dias só na água. Ai, eu não posso porque eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Vai morrer. E aí depois não entende por que morreu e que não foi para Cristo, porque não foi para Nova Jerusalém. Não entende por quê. Ocultistas se falam para eles: já falei isso aqui, vou repetir. Não sei para quem Deus tá falando isso aqui, hein? Mas quando o cultista fala assim: vamos todo mundo entrar para dentro do terreiro, ninguém vai sair, vai ficar todo mundo aqui, ó. 7 dias dentro do terreiro, chama todas as crianças, chama os teus familiares, entra para dentro do terreiro, que a gente vai fazer aqui o negócio pro santo lá. Eles entram, vai o pastor falar assim: gente, vamos toda sexta-feira orar 1 hora, ter oração pra igreja, pro Brasil. Cadê? Cadê os crentes? Engraçado que para ir pra uma festa, vai. Engraçado que para ver uma série, vê. Sabe? Aí depois, não sei o que está acontecendo. Que eu estou esfriando. Não consigo mais orar. Eu tenho vontade de bater em vocês. Vocês não me estressam não, pelo amor de Deus. Vamos lá, Janaína. O que é colocar nome ou pedido mergulhado no azeite? É um ato profético? Sim, Janaína, eu tenho um pote aqui. Que esse pote já tem 2 anos. Tem 2 anos de Yom Kippur. Que eu boto os pedidos. Então, todo mundo que eu conheço me pedem que tem os pedidos, eu coloco naquele pote de azeite. Meu potinho tá quase cheio. Então, é um ato profético para que aquilo aconteça, tá? Mia, Deus entrega dons para quem está na igreja há pouco tempo ou só para os crentes antigos? Mia! Os crentes antigos tá dormindo, já perdeu os dons. Aí fica todo mundo desesperado depois, tudo para resgatar os dons, porque os dons adormecem. Quando o dom adormece, fica muito mais difícil de você reativar eles, tá? Quando nós viemos para Cristo, pode ser quando você tinha 7 anos, 8 anos, pode ser quando você era nova, os dons já tá em você. O certo seria as igrejas ensinar você como você usar esses dons, para que esses dons ele não adormeça. Mas o que acontece? Fica aquela sambação. Virei adolescente, saí da igreja, aí depois volto para a igreja, aí saio da igreja de novo, aí volto para a igreja de novo, aí já dormiu todos os dons. Mas os dons eles são entregues quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ali Deus te entrega os dons que são do seu ministério. Qual é o seu ministério, o seu chamado, tá? Porque cada dom, ele envolve cada ministério. Então, nem todo mundo tem todos os dons. É quando você busca, né? Que nem eu sou ativa nos 9. Por que eu sou ativa nos 9? Porque eu busquei. Porque eu era mais ativa em profecia, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavras de sabedoria. Por quê? O meu chamado é profético. Então, eu era ativa no começo nesses dons. Aí, o que eu fiz? Não, eu quero todos. Falei, me posicionei para Deus. Então, os novos, aqueles que vieram para Cristo, eles já são cheios. Por isso que precisam ser libertos, precisam ser limpos. Gente, libertação não é para crente que tá fora da igreja ou pessoa que tá perdida fora da igreja. É para quem tá dentro da igreja.
Libertação são para nós. Nós precisamos se libertar todos os dias, porque nós somos carne. Nós podemos pecar, nós podemos ficar chateados. Assim como eu fiquei quando vieram, eu nem sabia, nem tô sabendo das confusões que tá acontecendo, mas vieram falar um monte de coisa para mim aí, por conta que eu falo com as mãos. Aí já basta que quando, né, aconteceu outra coisa que acharam que era um testemunho meu, e aí falaram que era. Eu falei, gente, o testemunho nem é meu, é só vocês verem. Sabe, gente, o povo, Satanás é sujo, entendeu? É pra tentar desmotivar, pra tentar te tirar. Então, sejam vocês ativos nos novos também, tá? Mas vocês precisam ser libertos, para que vocês possam fluir livremente nesses dons. Sobre vela, dá legalidade aos demônios para entrar na casa? Laís, para quem já foi do ocultismo, sim. Que nem eu não posso acender uma vela. Eu acender uma vela, pode ser uma vela, apagou tudo, tô num apagão, vou acender uma vela. Acendi uma vela, vai vir um satanás, do tamanho, acho que de maior que minha casa, entrando dentro de casa para me catar. Então, no meu caso, porque eu abri a portais com vela, eu não posso, tá? Então, se alguém aqui já foi do ocultismo, se vocês foram do ocultismo, vocês não liguem vela, nem que seja pra, é um aniversário. Eu vou acender a vela porque tá tudo escuro. Gente, lanterna. Tem uma lanterna, não liguem vela. Não ligue, porque você ligou, você tá abrindo um portal. Então, depende muito, tá? Depende de onde você veio, depende do que você fez no passado. Nath, pastora, eu sempre fui ensinada que esses dois é profecia. É uma profecia. Nath, é uma profecia. É que eles chamam de profecia, né? Que é tudo junto, é profecia. Mas pode ser profecia. Pode chamar de profecia. Vocês chamam de profecia, vocês chamam de revelação. Eu gosto de falar que cada dom é um e eu gosto de falar, botar nome. Porque se Deus botou nome e eu sei como funciona, eu prefiro botar o nome. Mas vocês chamam de revelação. Quando Deus, ele traz a profecia, né? Que lembra o que é a profecia? Dom de profecia? Quando Deus revela algo que ele quer de você. Então, quando Deus, ele fala ali, é uma profecia. Aí vocês colocam revelação. Aí vocês trazem tudo como revelação, junto esse combo todo aí, e fica essa misturada toda aí. O importante é você fazer o negócio certo. O importante é você ter discernimento, ter humildade. Isso que é o importante, tá? Como você chama, não tem problema. Mas muitas igrejas chamam de profecia ou revelação. Andressa, se você está sentindo de falar algo, fale. Palavra pode ser uma palavra de conhecimento. Se você não falar, você não vai ativar o resto que Deus vai liberar para você na hora quando você falar. Teve coisas que Deus me revelou só uma palavra. Eu vou contar pra vocês. Tinha uma moça que Deus, ele falou assim, fala que eu amo ela. Eu falei, Jesus, mas você fala isso pra todo mundo. Todo mundo sabe que você ama todo mundo. Pra que eu vou falar? Ela tá na igreja, ela sabe que o Senhor ama ela. Aí ele fala que eu amo ela. Aí eu fiquei nervosa, fiquei com medo. Aí eu falei, ai meu Deus. E era uma pessoa que não era muito amigável, sabe aquela pessoa difícil assim, nem olhava pra minha cara. Aí eu falei assim, ai Jesus, e agora? Como é que eu vou lá? Aí eu cheguei e falei assim, eu posso falar uma coisa pra você? Ela falou, pode. Aí eu falei assim, olha, perdão, mas eu senti de te dizer que Jesus te ama. Aí ela já desabou a chorar. Na hora que eu falei isso, Deus começou a falar pra mim do emprego, da escolaridade dela, de não sei o que. Gente, Deus foi revelando assim, ó, parará. E eu fui dando o rolo. O rolo foi sendo solto. E aí ela começou a chorar, eu já abracei a mulher, nunca tinha nem olhado pra minha cara. Ela me olhava com cara de raiva, porque todo mundo sabia que eu era ex-bruxa. O povo me olhava com cara de raiva. E aí eu fui soltando o rolo. E era tudo realmente aquilo que Deus estava falando com ela, e que só ela estava sabendo no secreto. E ela precisava daquela resposta. Então, você tem que dar o primeiro passo. Eu acredito que foi o Luciano Subirá também que falou isso, que Deus, os dons, eles são como um jogo de xadrez. Você dá um passo e depois Deus dá um outro. Depois você dá outro e depois Deus dá outro. Para que tudo ele flua. Ele não vem fluindo assim. Quando você já tá fluindo em tudo assim, muito rápido, é quando você já tá muito antigo, muito usado. Para vocês verem, ó, quantos anos eu tô sendo ativa nos dons.
Tem 4 anos que eu tô assim, ó, nos dons. E agora que eu estou pegando mais macete de coisas, que nem eu falei agora pra vocês. Das palavras de conhecimento, palavra de sabedoria. Então a gente nunca para de aprender, tá? Também a gente não tem como a gente saber de tudo. Só Deus sabe de todas as coisas, né? E assim, eu ouvi uma voz que dizia que um rapaz estava morto. E ele tá no presídio. Aí você tem que discernir, Jaci. Eu vou chamar Jaci porque não vai ser difícil eu falar o resto. Jaci, você tem que discernir se essa voz é uma voz de Deus ou se essa voz é uma voz de Satanás, porque Satanás pode dizer isso também para te confundir, para te trazer angústia. Então, ore pedindo discernimento do Pai, tá? Para saber se isso vem de Deus ou não. Não se esqueçam que Satanás ele também fala. Nath, pastora, sobre alimentação. Alimentação, gente, muito bom vocês. Eu vou trazer eu não tenho muita base para falar sobre alimentação. Eu faço uma alimentação muito regrada, não como porco. Agora eu comecei a comer carne vermelha porque eu tava precisando dos ferros que tem a carne vermelha. Mas eu tinha tirado carne vermelha também, que é a carne de boi, tá? Não como camarão, não como marisco, nada de que for do mar. Então assim, tudo que o Antigo Testamento diz, eu não faço, mas foi Deus que falou pra mim, tá? Deus que falou, ó, não como essas coisas. E eu percebi que a minha comunhão com o Pai, parece que o meu fio ligado com Deus tá muito mais forte. Quando eu cortei açúcar, quando cortei flúor. Então, gente, assim, é você vivendo e deixa Deus ele ministrar em vocês sobre isso. Sobre alimentação, tem uma alimentação mais saudável, menos transgênica, menos contaminada, porque é Satanás que contamina as alimentações. Se vocês verem, a maioria das doenças, elas são causadas pela alimentação de hoje em dia. E isso é o quê? Isso está ligado tudo à Agenda 2030, tá? Então é um tema muito forte pra gente falar aqui. Tem bastante coisa pra falar sobre alimentação. Fernanda, sonhei que te apresentava uma amiga como minha pastora. Entendi que o Senhor quer que eu aprenda e receba algo da sua vida. Gratidão, Pai, por me conectar a você. Glória a Deus, Fernanda. Aleluia. Fico muito feliz que Deus tenha falado isso pra ti. Glória a Deus. É isso aí, o Espírito que testifica, não somos nós. Sara, essa semana o Senhor me levou em espírito durante o sono para outro estado. Falar com uma pessoa específica. Quando é palavra de conhecimento. Isso que você está sendo é arrebatamento, né? Deus ele tá te levando ali para falar com ela. Quando a palavra de conhecimento é que nem eu te falei, você vai ver uma visão muito rápida. É algo que você sabe que vai acontecer com aquela pessoa muito rápido, você não consegue discernir muito bem o que vai acontecer, mas você tem que falar para a pessoa essa palavra de conhecimento. Quando é sabedoria, vem muito nítido e logo depois vem uma solução, você traz a solução. A palavra de sabedoria sempre vai trazer a solução. Você sabe o que vai acontecer. Vai acontecer um acidente, mas Deus está falando que essa pessoa tem que ficar aqui e não sair de moto hoje, porque senão ela vai morrer lá. Solução. Deus deu a solução para você. Entendeu? Não é, eu acho que vai acontecer um acidente de moto, eu não sei o que fazer. Será que se ele for daqui 10 minutos não vai acontecer nada? Vocês entendem? Ai, gente, eu perdi, eu acho. Cliquei aqui acho que é da Sara, né, que tava. Pastora, como orar por uma criança com autismo? Flávia, isso é algo que eu vou ensinar no particular, não é algo que se fale em live, não é algo que se traga aqui. Isso é algo que é muito polêmico, muitas pessoas não entendem. Tem que estar realmente no espírito. Então eu só falo sobre essas coisas em aula fechada. Eu vou trazer isso, eu acredito que no nível 3 de libertação. Eu vou ensinar sobre isso, sobre o autismo, homossexualismo e vários outros temas que muitas pessoas não entendem, tá?
mas é fechado. Não é uma coisa que se fale aqui, abertamente. Nath, eu não posso nem no aniversário vela, viu? Se foi vela que você tá falando, não. Eu não uso vela no aniversário, nem dos meus filhos, nem eu uso aquela estrelinha. Sabe aquela estrelinha? Vela, não. Pastor, a casa que já teve velório, abre pro espírito da morte. O espírito da morte, ele fica rondando, né? Porque ele leva aquela pessoa, a alma daquela pessoa. E às vezes aquele corpo é consagrado para alguns demônios. Então leva sim, tá? Leva sim. Você tem que fazer conquista de territórios nessa casa, lavar com o sangue do cordeiro, para poder tirar tudo de ruim e mandar embora esses demônios. Se você for uma cristã posicionada, exemplo, eu tô posicionada, alguém vem e faz um velório na minha casa. Não vai aparecer. Por quê? Minha casa é ungida, protegida. Tem anjos lá fora protegendo, não entra. Satanás não entra. Então vai vir os anjos do Senhor aqui. Então, se essas pessoas são posicionadas, não tem problema, não vai abrir legalidade. Agora, se não, aí abre, tá? É crente posicionado, porque eu tenho muito crente que é crente, mas não tá posicionado em nada. Carla, Deus fala muito comigo em sonho, geralmente sobre a vida dos outros, quase nunca sobre mim. Carla, é porque Deus, ele quer te mostrar algo. É que nem eu falei pra vocês, Deus não é fofoqueiro. Se ele tá falando algo da vida dos outros, é pra você orar, é pra você discernir, pra você contar pra essa pessoa, tá? Às vezes é uma resposta que Deus quer entregar pra aquela pessoa, mas você não tá falando. Então, você precisa ter o discernimento, porque que Deus tá te mostrando esses sonhos, tá? Já tô quase finalizando, gente. Janaína, obrigado pela resposta. Se alguém me perguntar qual a base bíblica para esse ato profético, o que eu digo? Esse ato profético não tem base bíblica. A gente usa muito o óleo ungido para isso, para selar as coisas para Deus. Então, se alguém não tem fé, não fale sobre essas coisas. Se a pessoa ela não tem fé para falar sobre atos proféticos, então deixa para lá. Nem fale, nem converse sobre atos proféticos. Porque muitos atos proféticos nós vamos fazer e não tem embasamento bíblico. É direcionamento do Espírito Santo para fazer. Assim como colocar esses pedidos do Yom Kippur, que Deus me direcionou há tantos anos atrás a colocar no óleo. E eu não tirei até hoje, porque eu creio que alguns pedidos daquelas pessoas que estão ali ainda não se realizaram. Então eu sei que quando Deus tiver o direcionamento, eu vou entregar no monte. Então Deus, ele vai fazer, tá? É ato profético, é fé. Quem não tem fé, nem fale sobre isso. Nath, pastora, pra mim vem várias coisas e eu acabo me perdendo porque fico com medo. E fico achando que não vem de Deus. Aí eu fico com medo de falhar com Deus. Nath, posicionamento, você precisa se posicionar com Deus. Você sabendo, tendo esse tete a tete, sabendo escutar a voz do Espírito Santo, você vai saber discernir quem tá falando é Deus ou não. Oh, glória. A Nath colocou aqui já, pastora, você dá sede. Oh, glória, aleluia. Que eu possa derramar sobre vocês a fonte de águas vivas. Que Jesus, ele fala que nós, né, derramaríamos porque vem dele. Então eu tô ligada na fonte. Eu espero em nome de Jesus que eu possa derramar sobre vocês. Ana, a Carolzinha, pastora, quando você ativa na interpretação de línguas, o que é pra fazer? É pra falar pro pessoal? É pra falar. Você tá interpretando a língua ali, a pessoa tá... Minha filha, não consigo nem segurar. Sai. A pessoa tá orando. Em línguas. Deus tá me dando interpretação. Minha boca abre sozinha, ela começa a interpretar. Eu começo a falar. É muito legal. É muito legal. Então, abre a boca e fala. Deixa Deus te usar, mulher. Não segura não, porque senão Deus vai travar esse dom em você. A Janine agradeceu. Glória a Deus, aleluia.
Eu sei que não é uma pergunta sobre o tema. Não, capaz, Janaína, fica tranquila. É assim mesmo, pode perguntar. É que tem coisas que não dá pra ser falada, tá? Marcela, eu sonhei comigo ungindo minha casa. Eu ungi em seguida, acho que tem algum... Com certeza. Se Deus está te mostrando antes o que unge e protege, é porque tem alguma coisa que vai ser lançada ou que vai chegar na sua casa. Se prepare já vai em oração. Marcela, como buscar os dons do Espírito Santo? Exatamente o que você falou, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, sabendo como os dons funcionam. Não adianta buscar os dons se vocês não sabem como funciona. Tem muita gente que ativa nos dons e não sabe como funcionar e não usa nenhum. Ai, porque eu não sei se é Deus falando. Ai, meu Deus, eu tive uma visão, mas isso veio da minha cabeça. Isso veio de Deus. E aí vocês vão ser usados como, gente? Porque Deus começa devagarzinho a te entregar algumas coisas para que ele ganhe confiança de você. Fala assim, não, agora meu filho tá preparado, tá escutando o que eu tô falando. Agora eu vou entregar umas revelações mais fortes para ele. Aí você fica de boca aberta com as coisas que você sabe. Mas vocês precisam ter o conhecimento. Como que funcionam os dons? Orando, jejuando, buscando a palavra, tá? Então é um combo. Então, gente, eu acredito que era isso. Eu acho que já tá acabando aqui. Eu já vou orar, tá, gente? Eu tenho os 9, Nath. Eu sou ativa nos 9 dons do Espírito Santo. Fernanda, tive uma visão do mundo espiritual que vi algo sendo colocado em minhas mãos, como se fosse uma amarra. Sei que foi um demônio. Como saber se isso já foi quebrado? Foi ano passado isso. Fernanda, só é quebrado se você orou quebrando. Se Deus te deu essa visão e você não quebrou, não foi quebrado. Então, ore quebrando. Senhor, em nome de Jesus, eu renego tudo aquilo que Satanás entregou pra mim. Em nome de Jesus, toda amarra que ele fez na minha vida, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu não aceito, eu anulo, eu cancelo. Gente, vocês têm que começar a orar em guerra, tá, gente? Domingas tem que saber, eu tenho que saber que essa água era água suja ou água limpa. Se for água limpa, Espírito Santo, quem é o rio de água viva? Jesus, né? Significa Jesus entrando na sua casa. Agora, se for água suja, pecado. E acabou-se. Glória a Deus, aleluia, respondi vocês. Hoje vocês fizeram pouca pergunta, graças a Deus. Eu acho que a maioria colocou aqui nos comentáriozinhos, né, gente? Eu nem consegui responder. Mas, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer transferência de unção. Jéssica, o que é transferência de unção? É aquilo que eu carrego, o que Jesus me emprestou, eu vou derramar sobre vocês. Assim como ele fez com os 12, quando ele mandou os 12 ir. Depois ele fez, né, com os 70 e ele foi fazendo depois com os outros. Amém? Então, tudo aquilo que Deus colocou sobre mim, dos 9 dons do Espírito Santo, que eu já recebi nas conferências, o que eu já recebi de transferência, eu vou derramar agora sobre vocês. Amém? E uma coisa que eu preciso falar para vocês, a palavra de sabedoria não é algo que você transfere, tá? Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, eu vou transferir os 9 para vocês, mas não é algo que se manifesta na transferência. É algo que você tem que adquirir. É algo que Deus vai te entregando. Então, quanto mais você busca, mais você é ativo. Tá bom? Então, esse é o segredo desses dois. Por isso que é palavra. Porque é Deus que te entrega. E Deus só vai te entregar se Ele confiar em você. Se você for um filho confiável. Se você for um filho, Deus não vai entregar nas mãos de um filho rebelde. De um filho que não está posicionado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um homem muito rico. Dono de vários negócios. Vou colocar aqui McDonald's. Veio McDonald's, não sei porquê na minha cabeça. Eu acho que é porque eu tô com vontade de comer McDonald's. O dono do McDonald's, ele tem várias redes. As pessoas, elas compram a rede, mas ele continua sendo dono das receitas de todo o negócio do McDonald's. Ele tem um filho. Um filho dele é rebelde. Como que é assim rebelde? Ele não quer saber de nada, ele não estuda,
ele não busca aprender como que funciona, o que eles têm que fazer para que outra pessoa compre uma filial, como que ele pode administrar essa filial. Ele não se interessa se você tem que dar o segredo ou não, você manda os ingredientes e não entrega os segredos. Ele não sabe como funciona porque ele não tem interesse, ele sabe que ele vai receber aquilo ali, então ele fala assim, eu não preciso saber dessas coisas. Então ele não estuda administração, ele não estuda como que faz um marketing, ele não estuda. É um filho que, não, eu quero ser só aquele que vai receber e acabou. Eu vou ficar aqui, sabe, aquele filho rico, mimado. Então, aí tem um outro filho. Esse outro filho é um filho que se posiciona. Ele fala, pai, eu quero cuidar de tudo que o Senhor tem. Eu quero cuidar das terras que o Senhor tem, de tudo, né? Porque o McDonald's tem vários lugares que são dele mesmo. Então, o que ele vai fazer? Pai, eu quero cuidar dos teus negócios. Eu quero guardar os segredos de todos os molhos que você tem. Eu não quero que saia vendendo. Eu quero que continue essa administração que você tem. Pai, eu quero estudar. Me ensina. Como que eu faço? Eu vou ter que estudar uma administração? O que eu vou ter que estudar para que eu possa ser um herdeiro dos McDonald's? Gente, vocês estão vendo a diferença? É a mesma coisa que com Deus. Como que você é um filho rebelde que você só quer receber? Não. Meu pai, ele é rico, dono do ouro e da prata. Meu pai dá os dons, meu pai, ele libera, meu pai profetiza, ele entrega mesmo, porque ele não é homem pra mentir. Não preciso fazer nada. Eu vou ficar aqui, vou no domingo lá na igreja, abro a Bíblia no domingo mesmo, nem leio, nem lembro a palavra na segunda-feira que o pastor falou, mas falou comigo, me tocou. Mas tem aqueles filhos posicionados que eu creio que em nome de Jesus são vocês. Filhos posicionados, filhos que querem, não, eu quero saber como funciona o reino dos céus. Pai, eu quero saber como que funciona essa batalha que nós estamos. Eu quero aprender sobre batalha espiritual, eu quero saber, aprender a usar os dons, porque eu sei que os dons são chaves para mim poder me manifestar aquilo que o Senhor tem aqui na terra e para mim também aprender como guerrear. Gente, é a mesma coisa. Vocês conseguem ver com o olho carnal quando eu dou o exemplo do McDonald's? Deus, ele não vai entregar para um filho que só quer saber. Não vou ler a Bíblia hoje não. Jejum. Não consigo fazer jejum, é tão difícil para mim. Eu fico passando tanto mal. É tão difícil. Não, eu vou entrar nessa guerra, nessa batalha, eu vou orar por pessoa. Não quero não. Vou guerrear não, porque aí depois vai vir um monte de demônio pra mim. Não quero não. Não vou fazer intercessão não. Não quero orar por ninguém. Eu tenho vergonha. Gente, vocês acham que Deus vai entregar pra quem? Por que Deus entrega para as pessoas que vêm do ocultismo? Porque as pessoas do ocultismo, elas já se entregavam de tudo, gente. Porque tem que entregar tudo lá. Aí a gente vem para Cristo e fala assim, meu Deus, Deus entrega, Deus é tão bom, a gente não precisa matar ninguém para Deus entregar. A gente só precisa entregar nosso coração, nos humilhar, deixar Deus matar quem nós somos e surgir um novo caráter. Nós só precisamos ser transformados. Nós só precisamos orar todos os dias, buscar todos os dias ao Senhor, estar ali falando assim, Pai, eis-me aqui novamente, me alistando no teu quartel. Você acha que Deus vai entregar para quem? Então, gente, sejam pessoas posicionadas. Sejam pessoas posicionadas. Como em 5 anos eu fui transformado, como em 5 anos Deus me entregou tanto. E eu creio que em nome de Jesus Deus vai entregar muito mais. Como? Posicionamento. Busca, entrega. Eu perdi muitas coisas desse mundo e eu não me importo. Porque eu sei que eu tô ganhando as coisas do céu. Então vocês precisam disso, tá? Já vou encerrar. Então fechem os olhos, gente, já vou encerrar aqui, tá? Fechem os olhos. Quem quer receber, põe em posição, assim, uma posição de receber. Se você não quer receber, gente, já sai na live. Não quero receber, não. Sai, em nome de Jesus. Não confio. Sai. Não receba de pessoas que você não confia. Tá? Não receba transferência de unção de pessoas que você não confia.
Porque vai manifestar em vocês muito caráter meu também. Então vocês vão ver que vocês vão querer estudar tudo ao mesmo tempo. Porque eu estudo tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ver, meu Deus, eu quero estudar tudo ao mesmo tempo. A palavra, isso, aquilo. Ai, Jesus, eu não sei pra onde eu vou. Eu sou assim. Vocês vão ver que vai ativar muita coisa em vocês. Amém? Então quem não quiser, sai da live. Agora eu vou fazer transferência de unção. Mesmo que você, não, eu não vou botar aqui para receber. Só de você estar escutando, você pode receber. Amém? Então fechem os olhos, aqueles que querem. Põe a mão aí. Põe a mãozinha. Estamos fechando esse ciclo. Eu vou ativar em vocês os 9 dons do Espírito Santo. Amém? Já vão gerando aí, gente. Já vão gerando. Preparados? Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te pedir, Pai, que anjos, Senhor, ministradores, Pai, adentrem agora no ambiente de cada um aqui presente, Senhor, aqueles que querem receber, aqueles que têm fome, que têm sede de Ti, Senhor, aqueles que aprenderam, Pai, e todos aqueles que viram todas as lives, que eles recebam porção dobrada, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu transfiro em parto tudo que o Senhor emprestou a mim, os 9 dons do Espírito Santo, Senhor, que seja ativo neles agora na autoridade do nome de Jesus. Recebam agora os 9 dons do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. Recebam. Em nome de Jesus. Recebam palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, recebam os dons da fé, recebam os dons de curar, recebam a operação de milagres, sinais e maravilhas, recebam profecia, recebam discernimento de espíritos, recebam variedade de línguas, recebam interpretação de línguas, recebam agora os 9 dons na autoridade do nome de Jesus. Que vocês sejam cheios agora, Pai, aqueles que estão dormentes, Senhor, aqueles que estão mornos, que estão mortos, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam batizados agora com fogo, que o Espírito Santo de Deus desça sobre eles e que eles sejam batizados com fogo. Queima, Senhor, queima, que a nuvem de glória, Senhor, que foi gerada nessas lives, Pai, que elas desçam sobre eles agora, na autoridade do nome de Jesus, que eles sintam a manifestação, aqueles que não falam em línguas, que eles falem, aqueles, Senhor, que não interpretam, comecem a interpretar, aqueles, Senhor, que sejam ativos, que eles vejam os pó de ouro, pó de prata, Pai, que eles vejam diamantes, que eles vejam, Senhor, pena dos anjos na casa deles, na autoridade do nome de Jesus, que eles vejam sinais e maravilhas. Recebam agora os 9 dons na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, glória. Amém? Tá todo mundo bem? Tá vivo aí, gente? Gente, o profeta tá que se mexe aqui. O profeta tá assim, ó, dentro da minha barriga, gente. Jesus. É que eu sou crente, senão eu não mostrava a barriga pra vocês. Mas, gente, ele tá mexendo muito. Muito, muito, muito. Quem sentiu aí? Dá o testemunho aí, gente. Tem que ter esse testemunho pra aumentar a fé. Se tu não sentiu nada, fica tranquilo, você recebeu da mesma forma. Mas aqueles que sentiram, me conta aqui. Ô, Marcela, glória a Deus. Ela viu uma pena de anjo ontem. Eu quero saber hoje. Ô, glória, a profeta Letícia recebeu uma nova língua. Vai me contando aí, gente. O que manifestou em vocês? Conta em nome de Jesus. Para aqueles que têm pouca fé, aumente a fé dele. Sentir a presença, glória a Deus. Carla sentiu calor, glória a Deus, isso é o fogo. Letícia já profetiza. Profeta, libera as profecias aí, minha filha, vá, deixa Deus te usar.
Ó, a Maria sentiu o corpo tremer e as mãos. Manifestação. A Thalita tá marchando. Eu também queria. Eu também queria estar marchando. Ai, não sei como que fala. Narte. Me manda uma mensagem no privado que eu tô mandando pra vocês que querem mandar um mimo pro profeta, tá, gente? Hoje eu abri uma caixa postal pra isso, gente. Glória a Deus. Gente, eu tô tão feliz. Muitas pessoas me pediram caixa postal porque vão mandar presentes pro profeta. Gente, eu tô, assim, impactada. Eu tô muito feliz com as pessoas que já fizeram a oferta. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe e multiplique 1000 vezes mais. Eu vou orar sobre a vida de vocês quando a gente for fazer a imersão. Eu vou entregar algo genuíno de Deus. Eu falei, pai, eu quero entregar tudo. É pro meu filho, mas também é para essas pessoas que estão honrando a vida. Gente, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu não esperava tanto amor. Eu esperava assim, que 1 ou 2 pessoas iriam. As meninas que são mais próximas, assim, que eu fiquei próxima ali na conferência, as minhas mentoradas. Mas, gente, eu juro que eu pensei assim, jurar não pode, que juramente, né? Mas eu pensei assim, umas 2, 3 pessoas, né, vão abençoar o profeta. Gente, não, muitas pessoas me pediram pra mandar um presente. Gente, eu tô muito feliz, não importa, sabe? Qual é o tamanho, não importa. Porque eu só tô feliz, eu fico muito grata, muito grata com os valores, eu fico muito grata, porque eu sei que é de coração. Olha, minhas mãos estão brilhando. Hugo. Profeta, é pra mim, profeta? É eu, a pastora, eu? Em nome de Jesus, já recebo. Olha, meu Deus, você me entregou. Foi muito lindo a chave que você me entregou. Eu já tinha sentido, mas quando você me falou lá na conferência, parece que abriu assim a minha visão. E depois mais pessoas começaram a entregar. Meu Deus do céu, já tô esperando já a confirmação do pai. Nath, me manda lá que eu vou falar pra você. No privado, tá? Fê, me chama no privado, oh, glória a Deus. Todas vocês que abençoarem o profeta, eu vou fazer uma imersão de batalha espiritual. Vai ser como se fosse um resumão, tá, gente? Pra vocês, profundo de batalha espiritual, tá? A Aninha também, oh, glória, gente. Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Gente, amanhã, tá? Amanhã eu vou falar sobre anjos. Anjos de Deus. Como você pode ativar os anjos no teu ministério de libertação. Então eu vou falar sobre anjos amanhã. Ensinar como que os anjos e etc. E vou falar sobre Rei Léo, tá? O que Rei Léo significa? Por que nós temos que aprender sobre ele? Então eu vou falar sobre isso na aula de amanhã. De libertação nível 1. Tudo embasado na palavra, tá? Se você quiser adquirir, eu tô vendendo somente essa aula separadamente, avulsa, você vai receber ela também, gravada por 2 anos, tá bom? Então, se você quiser, é um valor simbólico também. Fala com a Denise lá no meu suporte, aqui ó, a Denise que tá aqui, ó, colocou aqui o fixo. Fala com ela, tá bom? Se você quiser aprender mais um pouquinho sobre isso, já aproveita. Eu creio que muitas pessoas não falam sobre Rei Léo, não fala isso com embasamento bíblico. Eu preciso falar isso com vocês para que vocês entendam algumas chaves espirituais. Então, se vocês quiserem, tá? Vão lá adquirir. É poucas vagas, porque não dá pra todo mundo. No Zoom, é pelo Zoom, mas fica gravado, tudo bonitinho, tá bom? Então, eram esses recados. Aqueles que querem abençoar o profeta, tá? Me chamem no privado. Podem chamar a Denise também. Me chamem no privado que eu vou mandar para vocês todas as informações para que vocês sejam adicionados lá no grupo da imersão gratuita. Gente, não importa o valor. Eu não me importo com o valor. Só de você estar abençoando, pode dar uma oferta de né, esmola, pode dar uma esmola, não me importo, tá? Só de você estar dando esse ato profético, eu já fico muito feliz. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida 1000 vezes mais. Porque graças ao Senhor,
eu e meu esposo somos um terreno fértil, graças a Deus. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Que Deus abençoe vocês. Então, próxima semana vamos começar com batalha espiritual. Então já se preparem aí. Então, um beijo. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.